pra mim, você adora uma lista? Você gosta tanto, tanto que você faz a lista da lista? Ou então você tem ideia, você tem muitas ideias, mas dá tanto trabalho que a vontade de começar já deu preguiça. Ou então você não sabe nem direito o que é, mas você adora um encontro e você se joga. Ou então ainda você tem um objetivo muito determinado e você se lança, você tem energia, mas às vezes você acaba atropelando os outros. Se você se identificou com alguma dessas situações, então fica comigo porque hoje eu vou falar sobre temperamentos. Olá, meu nome é Ingrid, bem-vindo ao canal e hoje eu quero falar sobre temperamentos. O objetivo desse vídeo é a gente se conhecer um pouco mais e conseguir melhorar, porque os temperamentos eles têm lados positivos e negativos. É importante dizer que nós temos todos eles, mas sempre tem um que rege mais. O objetivo também é você conhecer as outras pessoas, não para julgar, mas para entender o ponto de vista dela. Isso pode facilitar a sua comunicação, o seu entendimento e de repente aquela raiva que você sente daquela pessoa que é muito diferente de você, quando você passa a entender, ela diminui. Você só entende que ela funciona de uma outra forma e aí você consegue acessá-la, às vezes até de um outro jeito. O objetivo geral, global, é melhorarmos como seres humanos e melhorarmos nossa convivência e no nosso autoconhecimento. Se você nunca ouviu falar de temperamentos, o que essa pessoa está me falando? Eu vou te dar então uma breve explicação. Os temperamentos surgiram lá por volta de 400 a.C., com Hipócrates, considerado o pai da medicina. Ele começou a observar que as pessoas elas tinham comportamentos diferentes, humores diferentes. E aí ele identificou 4 tipos, observando todo mundo, que era caracterizado por substâncias do corpo. Então era o sangue, bilis amarela, bilis negra e fleuma, que é uma espécie de muco que as membranas soltam. E a partir daí, ele dizia qual que era a característica do indivíduo. Mais ou menos 600 anos depois, por volta de 200 depois de Cristo, olha o tempo que passou, tivemos um outro médico chamado Galeno, ele também era filósofo romano, apesar da sua origem ser grega, e ele resolveu pegar esses 4 temperamentos que Hipócrates tinha desenhado e aprimorou. Ele juntou com os 4 elementos da Terra, que existem, né? Os elementos terra, água, ar e fogo. E aí ele pegou cada um desses itens e agrupou com esses elementos, dando as características que a gente conhece até hoje, com o nome de sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. Então vamos falar primeiro do temperamento sanguíneo para ver aí se você se identifica com as características. Lembrando que o objetivo aqui é você identificar e falar, nossa, eu sou esse mesmo, que legal. Mas também observar quando ele está desequilibrado, porque tem uma série de coisas que acabam ralentando o desenvolvimento humano. E o objetivo aqui é autodesenvolvimento, né? Então vamos lá. Com relação ao sanguíneo. O sanguíneo, ele é uma pessoa que ele é regido pelo ar. Então, é essa pessoa que vai, volta, não fica preso. Você já deve estar começando a se visualizar aí, né? O que acontece com o sanguíneo? O sanguíneo ele é uma pessoa muito alegre. Ele é uma pessoa otimista. Ele é aquela pessoa que chega num grupo de amigos e fala e conta piada, é amigo de todo mundo. É o popular. Esse é o sanguíneo. Só que o que acontece? O sanguíneo, por ter essa vontade de seguir em frente, de se jogar em projetos, de ir fazer, ele acaba esquecendo de se aprofundar. Então é aquela pessoa que surgiu um projeto ali no grupo do trabalho, eu faço. Surgiu ali um projeto no grupo de dança, eu faço. Na igreja eu faço. Enfim, é a pessoa que está sempre disposta a entrar nos grupos. Só que ele não se aprofunda. Então ele está em vários grupos e nada muito profundo. Esse é o sanguíneo. Ele inclusive fica ansioso, porque imagina você com uma agenda cheia de compromissos, né? Não é fácil ser popular. E isso angustia o sanguíneo. Então, o sanguíneo ele é uma pessoa que ele pode passar uma certa superficialidade nos assuntos, e quando ele está desregulado, é justamente essa característica que sobressai. Se você perceber que você não está conseguindo se aprofundar nas coisas que você começa, você tem muito interesse em fazer várias coisas. Eu gosto disso, aí você começa.
Vai lá, compra livro, se inscreve em curso, compra roupa, faz tudo o que tem que fazer para começar. Você começa. Só que aí você vai perdendo o ânimo ao longo do caminho. E isso faz com que você abandone. Se você está se identificando, isso significa que o sanguíneo, seu sanguíneo, está desequilibrado. Porque lembre-se, todos nós temos os 4 temperamentos. Tem um que se sobressai, mas os outros também atuam. Então, se você não é uma pessoa sanguínea, não, eu não sou assim, mas eu sinto que agora, neste momento, tudo que eu começo eu não termino, é porque o seu sanguíneo está desequilibrado. Então, isso é importante para você ter consciência e falar, opa, peraí, eu estou completamente desequilibrado aqui porque não estou conseguindo me aprofundar. Como que eu posso reverter isso? E aí sim, tomar atitudes para mudar essa situação. Uma coisa que o sanguíneo pode fazer para melhorar isso é treinar o foco. Ao invés de se interessar por 1000 coisas, né, abrir 50.000 abas no computador, abra uma, comece e termine. Está fazendo um curso? Comece e termine. Esse é um exercício para se fazer, para você equilibrar o seu sanguíneo. Dessa forma você vai conseguir manter esse lado jovial, otimista, alegre, mas ao mesmo tempo se aprofundar nas coisas. Leonardo da Vinci, por exemplo, ele era um sanguíneo, ele se interessava por 1000 assuntos, 1000 assuntos. E ele era incrível, né? Um sanguíneo de peso. E tá aí para você um exemplo, para você ver como é possível se dar bem no seu objetivo de vida sendo um sanguíneo. Agora eu vou falar do oposto do sanguíneo, que é o melancólico. O melancólico, ele tem características relacionadas à organização, à criticidade, à intensidade, à lealdade. São pessoas que são atreladas ao elemento terra, então eles estão completamente aterrados, como raízes de árvores mesmo. Então, o melancólico é aquela pessoa que vai estudar os cenários, ela vai analisar tudo, todas as possibilidades antes de tomar uma decisão. É aquela pessoa crítica, aquele amigo, sabe aquele amigo que você tem do lado, que você fala, eu quero fazer isso, e seu amigo fala assim, não, mas será? E você fala, nossa, já tá me jogando um olho gordo, já tá indo contra, e na verdade não, ele só tá sendo melancólico, ele só tá analisando o cenário e falando, nossa, mas isso aí que você tá falando pode dar errado. Então, esse é o melancólico. Qual que é o problema do melancólico? Porque a parte boa é que ele é extremamente organizado, estruturado, né? O melancólico, às vezes, ele pode se perder na organização. Então, se você estiver aí fazendo lista da lista, lista da lista da lista, com 50.000 caderninhos, com muitas listas, muitas planilhas Excel, isso pode ser ruim, porque significa que se você está planejando tanto, você não está dando o primeiro passo. A gente tem que lembrar que a vida é uma incógnita e a gente precisa confiar, a gente precisa ir. Não dá para a gente ter o controle de tudo. Então, planejar é importante, mas isso não pode te frear. Você não pode deixar de avançar por conta de excesso de planejamento. Do mesmo jeito que você também não pode se jogar sem planejamento nenhum. Corre o risco do sanguíneo, de largar o projeto no meio do caminho, porque não tem relação com você, porque está sobrecarregado. Então, o planejamento é importante, mas ele não pode te frear. Então, quando o melancólico está desequilibrado, seja a pessoa que é melancólica ou a pessoa que tem um perfil melancólico, ou tem uma das características da pessoa, ela precisa olhar para isso, né? Então, como reverter essa situação? Você vai se organizar, mas você vai dar um prazo de organização. E a partir daí você vai agir. Então, treinar um pouco de impulsividade. Isso é muito difícil para o melancólico, porque o melancólico ele quer ter controle de tudo. Mas isso é muito importante para a pessoa testar e ver que às vezes a impulsividade também dá certo. Eu não pode ser impulsivo o tempo todo, mas de vez em quando também está tudo bem. Então, esse é o papel do melancólico, né? Uma pessoa famosa que tinha o perfil melancólico era aquela artista mexicana Frida Kahlo. Ela era muito intensa, né? Ela conseguia passar para a pintura dela tudo o que ela estava sentindo. Então, tá aí um perfil melancólico que consegue ter sucesso no seu objetivo de vida também, sendo melancólico. Como todos os temperamentos, a gente precisa cuidar para desequilibrar. Então, se você tiver algum amiguinho aí melancólico e
começa a achar ruim, que ele fica dando palpite, criticando, sempre apontando coisa ruim, negativo, saiba que ele só está sendo melancólico. E você também, né? Mas precisa exercitar o outro lado otimista e impulsivo também. Agora eu vou falar do fleumático, que está atrelado com o elemento da natureza água. A água, ela espalha, né? Ela não tem formato, ela se adequa a qualquer recipiente, a qualquer ambiente. E é mais ou menos isso o fleumático. O fleumático é uma pessoa muito diplomática, ela é uma pessoa alegre, é uma pessoa agradável de conversar, prestativa, e está sempre ali, se adequando aos mais diversos ambientes. Sabe aquela pessoa que é sempre de boa? Ah, aquela pessoa é de boa. Esse é o fleumático. O fleumático é aquele que não quer confusão com ninguém, topa qualquer ideia, e isso é muito bacana. Às vezes falta até um pouco de opinião, né? Porque não se impõe, ele aceita a ideia dos outros, mas esse é o fleumático, a pessoa que é gente boa, como a gente diz. E qual que é a parte ruim do fleumático? Porque é muito bom ser uma pessoa assim, né? O fleumático, ele tem dificuldade de se justamente impor. Como a água, ele se adapta. Então, ele não impõe a opinião dele, ele é muito tímido. Então, ele, às vezes, não quer se expor, ele fica na dele, né? Ele tem uma série de coisas que ele gostaria de fazer, mas vai dar tanto trabalho, então não sei se eu quero, né? E o fleumático, ele fica nesse lugar de deixar a vida me levar, né? Então, o importante do fleumático, a parte interessante do fleumático é essa diplomacia, mas precisa olhar para esse lado onde ele não consegue avançar, ele não consegue correr atrás dos objetivos, ele não consegue se impor, ele não consegue. Isso ralenta o desenvolvimento. Ele até sabe que ele tem alguma coisa aqui que ele deveria trabalhar, estudar, mas depois eu faço. Então, é essa a relação do fleumático. O fleumático, ele é uma pessoa que está sempre nos grupos, nos mais diversos grupos, porque ele é super flexível, né? Então ele se adapta com qualquer outro temperamento, mas tem essa questão. Então, se você se identificou com isso, se você tem algum conhecido que você acha preguiçoso ou que fica empurrando com a barriga, saiba que ele não está fazendo por mal. Ele está sendo fleumático. E quando que o fleumático está desequilibrado? Quando ele começa justamente não se engajar em projeto algum, nem pessoal, nem de trabalho, nem de vida, de nada. Ele fica meio que acomodado ali no lugar onde ele está. E isso não é bom, porque a vida ela é movimento. Como é que você vai se desenvolver, como é que você vai avançar nessa vida sem se lançar nas coisas, sem testar coisas novas, sem se desafiar? Isso não existe. Então, o fleumático está desequilibrado justamente quando ele está nesse lugar de calma excessiva, né? Ele tá ali, tá tudo bem, às vezes incomoda, mas eu jogo para debaixo do tapete, depois eu vejo. Então, esse é o desequilíbrio do fleumático. Um exemplo de personalidade fleumática é o Mahatma Gandhi. Ele foi uma pessoa muito iluminada, que fez uma grande diferença para o ser humano, para nós aqui. E aí, um exemplo de pessoa que consegue atingir seu objetivo mesmo com características bastante fleumáticas. E por último, eu quero falar do colérico. O colérico ele está atrelado ao fogo. O fogo ele é algo que aquece, que ilumina, que nos guia, mas se você encostar pode queimar. Esse é o colérico. O colérico é aquela pessoa cheia de energia, com muito foco, que intensa, que vai e faz, acontece, só que explode também. Talvez você conheça uma pessoa colérica assim, ou talvez você seja colérico. E ela não faz por mal, é porque para ele, para uma pessoa colérica, ela está aqui para fazer as coisas acontecerem. Então, eles são muito ligados a empreendedorismo porque são pessoas que vão e fazem. Qual que é a parte ruim? Não faz muito planejamento. Então, às vezes vai, quebra a cara e tenta de novo e erra muito até conseguir. Consegue, tá? Porque o colérico ele é determinado. Mas poderia ser um caminho com menos sofrimento se parasse para se organizar um pouco para planejar, como o melancólico. Não igual o melancólico que fica planejando e não age, mas se tivesse um mínimo de planejamento ali, ia sofrer menos no caminho. E além disso, o colérico ele não tem muita paciência, ele é intolerante com as pessoas.
como o pensamento dele é muito rápido, é aquela pessoa que já te interrompe. Você está falando, ela já completa a sua frase, sabe o que você vai falar, o tempo urge e eu preciso fazer tudo o que eu quero fazer. Então, esse é o colérico. Então, se você se identificou, conhece alguém ali que vira e mexe dá patada nos outros, que parece ser uma pessoa fria, que tem uma energia inacabável, saiba que essa pessoa ela não está fazendo por mal, ela só é colérica. E quando que o colérico está em desequilíbrio? O colérico está em desequilíbrio quando ele deita a cabeça dentro do travesseiro à noite, ele não consegue dormir. Os pensamentos ficam ali, ó, rodando na cabeça dele e ele não consegue relaxar, né, para desligar. Ele também tem a tendência a se afastar das pessoas porque ele está tão focado no trabalho, que ele acaba não se aproximando emocionalmente das pessoas, né? O objetivo dele é muito forte e ele tem que manter esse foco. Um exemplo de personalidade colérica é Alexandre o Grande, que muito novo aí desbravou terras desconhecidas e foi um grande conquistador, para você ver como o colérico também consegue ter sucesso nos objetivos de vida dele. E aí, você se identificou com qual perfil? Depois, em outro vídeo, eu faço as conexões, porque é possível fazer as combinações de pares para a gente saber um pouco a respeito do nosso parceiro, da nossa parceira, e entender como que funciona e poder ajustar esse relacionamento. Mas você se identificou com algum? Conta aí nos comentários. E para finalizar, eu quero dar um exemplo para ficar bem claro o perfil de cada um. Imagina que numa família nós temos os 4 temperamentos. O colérico, ele vai virar e dizer, vamos mudar de casa. Porque na cabeça dele ele quer mudar de casa, ele já viu a casa, ele sabe onde ele quer ir e ele só veio comunicar aos outros membros que ele quer mudar de casa. O sanguíneo, por sua vez, ao receber essa frase do colérico, vai dizer, oba, eu topo. O sanguíneo, ele quer mudar, ele acha que já está muito tempo naquele espaço, precisa dar uma refrescada, e ele topa mesmo sem saber para onde, nem como, nem quando. Ele é o primeiro que topa. O melancólico vai olhar e vai dizer, peraí, o que você está dizendo? Vamos abrir nossas finanças. Quando que você pensou? Como? E aí, nós vamos sair daqui quando? Qual que é o planejamento disso? A gente não pode dar o primeiro passo assim. Você fez uma enquete para descobrir se todos nós queremos? Vamos pensar juntos? Não é assim. E o fleumático, que está lá no canto, escutando todo mundo, vai levantar a mão, tímido, quando alguém o chamar, porque normalmente ele não se manifesta, vão perguntar, o que você acha? E ele vai dizer, o que vocês quiserem tá bom para mim. Espero que você tenha gostado do vídeo e que ele tenha te servido de alguma coisa. Lembre-se, o objetivo aqui é nos desenvolvermos como seres humanos. Então, não é para criticar ninguém, não é para se criticar. É só para olhar e entender qual é o seu perfil e entender onde precisam ser feitos ajustes para equilibrar esses temperamentos aí e tornar seu cotidiano mais produtivo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe um comentário embaixo se você se identificou com qual temperamento, o que você acha que você precisa melhorar, ou se você conhece alguém que precisa muito ver esse vídeo, não esquece de compartilhar. Deixe seu joinha, siga a gente no canal e nos vemos muito em breve.